Posso te fazer uma pergunta? É uma pergunta dolorosa. Por que você ainda pensa nela? Ai, eu sei que você gostava dela. Eu sei que a conexão foi incrível e que você não teve culpa, ou às vezes você teve culpa, às vezes você errou com a pessoa que você mais gostou. E que você não é santo. E às vezes não. Às vezes você só gostava muito dela e criou uma conexão com ela e foi a mulher que você mais gostou. E você ainda pensa nela porque você nunca teve uma conexão tão forte com alguém. Eu juro por Deus que eu te entendo, cara. E você não vai escutar que você tá errado e que você é frutinha e que você tem que parar de frescura. Eu não sou esse tipo de cara. Eu acho que você não deve conhecer muito bem o canal, apesar de falar sobre desenvolvimento masculino. Eu com certeza não sou igual aos outros caras. E não é frescura. Quando você... Pessoas não se apaixonam por pessoas, pessoas se apaixonam pelas emoções que elas geram. E se tem uma coisa que mexe com a cabeça de um homem, que faz o homem perder a racionalidade, é uma mulher que ele se conecta. Uma mulher incrível que mexeu com a cabeça dele. Eu não sei há quanto tempo você está afastado dela, há quanto tempo vocês terminaram, há quanto tempo você se afastou, ou às vezes nem teve um relacionamento, você só se afastou, eu não sei. Eu só sei que você tem que tirar essa mulher da sua cabeça. E não porque eu tô falando isso de um jeito como se fosse simples. Eu sei que não é simples. Eu sei que é muito desafiador. Na real, é bem doloroso também. Mas você precisa entender que a sua missão agora é se apaixonar e ocupar sua cabeça com o teu propósito e as suas paixões. Eu procuro me conectar muito com Deus, sabe? Eu falo com Ele, falo com o universo, falo com Deus, falo com o Criador. Mesmo às vezes eu não escutando Ele de volta, Ele sempre me manda sinais com decisões, situações e momentos que eu falo, ok, já entendi, obrigado. Eu pedi uma resposta e você me atendeu, muito obrigado. Inclusive eu já busquei muitas respostas com relação a esse trabalho que eu faço. Hoje eu sou um cara que as pessoas reconhecem quando eu vou na rua e eu já cheguei a chorar no carro por não entender muito bem como funciona esse trabalho e senti que eu era responsável por muitas pessoas, por muitas dores, e eu não tinha nem tempo para as minhas. E Deus sempre me respondeu, sempre me ajudou, sempre me trouxe as melhores respostas. E eu sei que não tem nada a ver, mas eu tô falando sobre o meu trabalho porque você sabe como o meu trabalho surgiu? Esse trabalho que eu faço aqui, essa habilidade que eu tenho hoje de ensinar sobre comunicação, de relacionamento, de carisma, tudo isso surgiu. O desenvolvimento pessoal surgiu na minha vida porque eu tive uma grande decepção amorosa com uma pessoa. Minha primeira paixão, meu primeiro amor não, né? Amor dura. Eu achava que era amor. A paixão, quando é muito intensa, a gente acaba confundindo com amor, mas paixão nada mais é do que um excesso de emoção. E muitas vezes a emoção, ela parece ser muito maior do que ela realmente é, porque quando é tudo novo, é tudo muito mais intenso. Com qualquer coisa, se você beber pela primeira vez, vai ser muito mais intenso. Seu corpo não está acostumado com essa reação química, com essa conexão, com essa troca. É uma troca, não só de emocional, mas de alma. É uma troca almática. Por isso que é tão forte. Eu sei que você está pensando nela há muito tempo, muito mais tempo do que você deveria. Mas eu tenho que te falar que é no fundo do poço que você só busca um lugar para ir. O topo, cara. Não tem mais para onde ir. Se você acha que você está no fundo do poço e que você não consegue superar uma pessoa, você tem que entender que talvez você esteja muito apegado e apaixonado pela idealização que você criou da pessoa. Ou talvez você esteja apaixonado pela intensidade de uma emoção que foi muito nova na sua vida. Eu sei que você estava esperando muitas respostas vendo esse vídeo e às vezes até uma narrativa, algo para validar esse seu pensamento excessivo de alguém. Mas o que eu quero te falar é que tem um momento na vida do homem que ele perde tudo. E o homem tem vários ritos de passagem. E um dos ritos de passagem é uma decepção amorosa. Foi no momento que eu perdi tudo, naquela época, quando eu tive minha primeira decepção amorosa, que eu pude olhar pra mim e descobrir quem eu queria ser. Se não fosse essa decepção amorosa, eu nunca teria buscado conteúdo de desenvolvimento pessoal. Eu lembro que essa primeira decepção olhou pra minha cara e falou, já contei essa história muitas vezes, tô ficando velho, eu vou repetir as histórias, mas tá tudo certo. Ela olhou pra mim e falou, olha pra você, você é fraco, fisicamente, emocionalmente. E aquilo não saiu da minha cabeça. Eu nunca esqueci aquilo. Tanto que ela respondeu isso depois que eu perguntei pra ela por quê. Por que você fez o que você fez? E ela respondeu que eu era fraco fisicamente e emocionalmente. Foi então que eu me tranquei no quarto e pesquisei. Características de um homem fraco emocionalmente. Nunca tinha ouvido isso. E aí eu encontrei uma lista e realmente ela estava certa. Essa lista me descreveu. A diferença de muitos homens é a forma como ele reage ao fracasso, à humilhação ou à dor. Muitos homens, depois de uma decepção amorosa, acabam
se apegando num outro conteúdo, que é alguma verdade obscura, uma natureza obscura da mulher, para validar um comportamento ou um pensamento de que ele tá certo e a mulher que tá errada, a mulher que fez ele sofrer porque é a mulher que é cruel por natureza. Eu nunca gostei de culpar o mundo, eu sempre tentei me autorresponsabilizar, porque a única coisa que eu tenho controle é o que eu faço sobre as coisas, mesmo que eu não esteja tão errado assim, o que eu posso fazer para usar isso para melhorar, ressignificar essa porra e tentar buscar uma solução para mim, para minha vida. E foi nesse momento que, pesquisando isso, eu percebi que eu era fraco em muitos sentidos. É claro que essa é uma menina que, sabe, primeira paixãozinho, coisa boba. E ela foi a melhor pessoa que eu já encontrei na vida. Essa decepção amorosa, na verdade, foi uma das melhores coisas que me aconteceram. Se não fosse essa decepção amorosa, eu nunca teria entrado na academia e nunca teria encontrado conteúdo de desenvolvimento pessoal, nunca tinha lapidado melhor o meu comportamento, minhas atitudes, minha comunicação, a minha mente, a minha inteligência emocional. Eu era um cara muito carente, muito ingênuo, muito dependente, sabe? Eu não tive tanta atenção dos meus pais quando eu era mais novo e tive uma criação muito dura do meu pai, então eu buscava isso nas mulheres, buscava essa validação, essa atenção, esse afeto que eu não tive muitas vezes quando mais novo. E eu só tenho essa clareza hoje porque um dia eu fui magoado e resolvi buscar a solução. Resolvi me autorresponsabilizar por isso e entender o que eu posso fazer de melhor. Muita gente está na fase da negação e está assistindo esse vídeo. Ah, não, eu não aceito, filho, eu ainda acho que a gente vai se encontrar. E tá tudo bem, cara. Talvez você seja a exceção. O 1% que realmente volta com a pessoa e vocês têm uma conexão de alma e vocês vivem o resto da vida junto. Mas eu quero te falar que você não pode contar com isso. Na verdade, contar com isso na psicologia da atração é algo que até pra mulher acaba com o resto da atração e vira repulsa. Quando você começa a se humilhar, quando você liga, quando você chora, quando você ainda deixa claro pra ela que você pensa muito nela e que a sua vida não tá andando depois de muito tempo e a vida dela tá, você basicamente tá dizendo pra ela que você era a vida dela. E uma mulher, de forma instintiva, agora a gente tá falando de natureza, mas não tá culpando ninguém, a natureza é do jeito que ela é. A mulher, de forma instintiva, ela sempre vai buscar um homem com características de desapego, de confiança. E essas características só vêm com um homem cujo propósito é mais importante que qualquer pessoa. Quando a mulher entende que tá com um homem que tem paixões, hobbies, propósitos que são maiores do que ele e maiores até do que ela, essa mulher entende que ela precisa somar para esse cara. Você não tá buscando uma pessoa para se completar. Você não pode usar uma mulher para se sentir completo ou se sentir valorizado. Eu sei que perder uma pessoa e se desconectar é algo que faz você sofrer. Você pensa nos momentos bons. Mas eu queria que você refletisse do porquê que não deu certo. A nossa mente, ela engana muita gente. Ela acaba focando muitas vezes no bom, para lembrar de momentos bons e ficar meio que se deleitando com memórias boas e ficar sofrendo e escolhendo sofrer. Mas muitas vezes ela ignora o fator que é mais importante nessa equação, que é ela não era a mulher certa. Porque se ela fosse a mulher certa, vocês estariam juntos. Mesmo que você errou, eu sempre gosto de deixar claro que se você melhorou de forma genuína e ela não voltou pra você, não era pra ser, cara. Significa que talvez essa mulher só passou pela tua vida pra te preparar pra algo muito melhor. Fique em paz, cara. Você não deve ficar preocupado demais com o que ela pensa de você e nem deve tentar melhorar pra ter ela de volta na sua vida. Você deve entender e ressignificar um pouco essa dor, entender que sim, você pode ter errado ou não. Se você não errou em nada e essa pessoa foi embora, melhor ainda, porque realmente ela não te quis, e insistir em uma pessoa que não te valoriza e não te quer é a maior burrice que um homem pode fazer, porque ele tem que se apaixonar pelo teu propósito, pela tua missão. E se por algum motivo você errou, cara, você só tem uma coisa a fazer agora: mudar a sua atitude. Mas não por ela, por você, cara. Se você sentiu dor com isso, por causa de um erro seu, você precisa entender que isso pode acontecer de novo se você não olhar pra si. Então olha pra você, tenta ver o que você pode aprender com essa dor e usa ela como combustível, mas dessa vez pra encontrar um propósito. Posso te dar uma sugestão, cara? Tem 3 coisas que eu fiz que mudaram completamente a minha vida, principalmente nesse momento onde estava recente esse término e eu só pensava nessa menina. A primeira coisa que eu fiz foi buscar um esporte de dor. Na época eu busquei a musculação. Ficava 3 horas na academia e só queria sentir dor. Ela falou que eu era forte, ela falou que eu era fraco fisicamente, então foi a primeira coisa que eu encontrei. E hoje agradeço, porque faz 9 anos que eu treino. 9 anos já. Tá doido. Que doideira. De forma séria, né? Então encontre um esporte que faça você sentir dor. Vai pra musculação ou vai pra luta. Porque agora a gente tá falando de um combustível, que é o ódio, que é a dor, que é a tristeza, que você transforma em peso. Esse peso se transforma em dor, essa dor se transforma em quebra de fibra, e essa quebra de fibra significa que você está construindo um corpo novo, e um corpo novo é uma percepção nova.
Quando você muda teu corpo e olha no espelho e se enxerga mais forte, você molda a tua mente. A conexão mente-corpo ela é real. Se você muda o teu corpo, você muda automaticamente sua mente. Automaticamente. Você começa a ter uma percepção diferente sobre si mesmo e começa a se apaixonar e viver na tua própria pele. Já não se sente tão inútil quanto você se sentia no começo por ter errado ou por se sentir um nada sem essa mulher. Você vai começar a curtir essa parada. Então a primeira coisa, musculação ou luta? Eu aconselho. Vai sentir dor, para que a dor física supere a dor emocional. E você não tenha tempo de sentir tanta dor emocional porque você tá sentindo uma dor física absurda. Do corpo mesmo, do treino. A segunda coisa é procura um hobby. Como assim um hobby, Fezão? Nessa época, hoje eu tenho muitos hobbies. Mas nessa época, um hobby que eu encontrei foram dois, na verdade, né? Foi a edição de vídeo. Então eu comecei a filmar e editar, adorava, estava no começo desse processo. E o meu outro hobby foi adestramento. Então eu peguei minha cachorra, minha pitbull na época, a Samantha, que me acompanhava nesse momento doloroso, e eu comecei a estudar sobre adestramento e acabei ficando muito bom em treinar cão. Entendi de cão, hoje sou um cara que sabe muito de cão, sabe muito de raça de cão, sabe muito de adestramento e comportamento canino. Sou um cara que estou muito atento ao mundo da sinofilia, que é o estudo de cães, né? De comportamento canino, e acabei ficando bom, cara. Os cães que eu tenho hoje são muito obedientes, para quem me acompanha nos stories sabe. Os cães que hoje estão comigo são cães treinados por mim, e são cães que eu treinei tanto para defesa territorial quanto para defesa pessoal. Então, nessa época foi isso. Eu ocupava muito minha mente com musculação, com adestramento, com edição de vídeo. E o terceiro pilar para mim, que é o essencial, é vai buscar alguma coisa, uma habilidade ou uma profissão e melhorar nessa construção financeira da sua vida. Esse é o momento para você construir com essa dor, com esse ódio. Esse é o momento para você construir grana, dinheiro real. Se você já tem uma profissão, fique melhor nela, mano. Estuda essa porra, fique obcecado em ganhar mais grana. Se você já tem grana, mas não se considera um cara rico, vai estudar sobre investimento, faz mais dinheiro. E se você não tem nada, nenhuma profissão, nenhuma habilidade, nada, vai buscar isso, cara. Vai buscar teu propósito. O que você quer construir, cara? Tenho certeza que isso vai ser muito poderoso. Muito obrigado por esse vídeo maravilhoso e pela ordem.